Bruna, o assunto hoje é aposentadoria por idade do INSS, né? Então, tudo que a pessoa precisa saber caso ela tenha interesse em pedir esse benefício lá na Previdência Social. Esse vídeo aqui pode ser até que ele fique um pouquinho mais longo, tal, mas na realidade ele vai ficar mais completo, né, para ajudar melhor as pessoas que têm interesse nesse benefício. Beleza? Então, para ajudar, o que eu fiz? Eu coloquei aqui no roteiro as principais perguntas que o pessoal manda para a gente, né, tanto aqui nas redes sociais, aqui na internet, ou aqui mesmo no escritório. A gente estava conversando aqui antes, olha, é justamente isso aí que o pessoal tem perguntado, né? Questão de como é que calcula o valor e tal. E eu vou fazer aqui para você, a gente vai bater um papo aqui para tentar deixar esse vídeo o mais completo possível. Certo. Beleza? Então, olha só. Começando aqui, regras gerais da aposentadoria por idade do INSS. Lembrando que a gente está falando só do INSS, a gente não está falando de outros regimes aqui. Regras gerais da aposentadoria por idade em 2024. Quais são elas? Idade, tempo de contribuição, quais são? Bom, Gustavo, hoje para se aposentar no regime geral de previdência social, precisa-se a mulher de 62 anos e 15 anos de contribuição. Então, ela completou 62 anos, com 15 anos de contribuição, ela pode dar entrada na aposentadoria por idade. Certo. E o homem com 65 anos, se ele também tiver os 15 anos de contribuição, ele pode dar entrada no benefício de aposentadoria por idade. E por que o pessoal fala muito, tem muito essa dúvida assim, mas não é 20 anos de contribuição que precisa? Como é que é esse 20 anos e 15 anos? Porque após 2019, com a reforma da Previdência, o homem precisa ter 20 anos de contribuição, caso ele tenha começado a contribuir após a reforma da Previdência Social. Tanto o homem quanto a mulher? Ou só o homem? Só o homem. Só o homem. Então, assim, vamos resumir de forma bem direta. Essa regra dos 20 anos vai valer para quem é mais novo, então. Isso. Essa turma mais nova que vai entrar na Previdência agora. Que tá Agora. Depois Após de a 2019. reforma. Após 2019. Antes, então, por exemplo, para mim, para você, para quem, sei lá, vamos imaginar uma pessoa que tem uns 50 anos de idade, 40 anos de idade, que já trabalha há um certo tempo. Não vale. Continua valendo a regra dos 15 anos. Isso, 15 anos de contribuição. E aí aumentou, né? O homem, na realidade, o homem urbano, o homem que trabalha na cidade, mantém os 65, só que da mulher não era 62. Isso, teve uma regra de transição aí, né? Antes era 60 anos a mulher e hoje é 62 anos. E isso a gente está falando aqui para o trabalhador urbano, né? Isso. O trabalhador que trabalha na cidade. O rural, teve alguma alteração ou mantém a mesma coisa? Não, não teve alteração nenhuma. O trabalhador rural consegue aposentar com 5 anos de redução na idade. E não precisa contribuir. Não precisa contribuir. Certo. Então, e qual é essa idade? 55 anos a mulher, 60 anos o homem. Tá certo. E quanto tempo na roça? 15 anos. 15 anos, sem precisar contribuir. Isso. Certo. Tá, a gente falou das regras, idade, tempo de contribuição. Agora, o valor do benefício. Como que a pessoa pode saber quanto que ela vai ganhar de aposentadoria por idade? Eu sei que tem uma parte bem técnica, dos 60%, mais 1%, mais 2%, etc. Vamos fazer essa parte técnica e depois a gente vai dar um resumão para o pessoal que está em casa entender melhor como que funciona na prática, né? Explica primeiro a parte técnica. Eu sei que o pessoal pode às vezes ficar um pouco confuso, mas a gente tem que falar sobre ela. Como que é a parte técnica? Como que funciona o cálculo na prática? O INSS faz a média do seu histórico contributivo. Ele pega as contribuições a partir de julho de 1994, que foi quando tornou-se real, até a DER, que é a data de entrada do seu requerimento, faz a sua média. Dessa média, ele pega 60% mais 2% a cada ano que ultrapassar 20 anos de contribuição para o homem e 15 anos de contribuição para a mulher. Certo. Essa é a primeira parte técnica. Eu só queria entender um outro ponto aqui primeiro. Não era assim antes da reforma, né? Antes da reforma da Previdência, o INSS era melhor o cálculo, né? O INSS pegava só aquelas melhores contribuições de julho de 94 para cá, jogava fora as piores, né? Aquelas 20% menores, as piores. Então, acaba que pegava só as melhores. Agora ficou pior, porque pega tudo. Tudo. Pega pior, pega melhor, faz a média em cima de todas, de julho de 94 para cá, certo? Isso quer dizer que todas entram aí para o seu cálculo. Então, aquelas que são
piores estão ali e acaba reduzindo a sua RMI, que é o valor da sua contribuição. Renda mensal inicial. Então, a pessoa, por exemplo, se ela tinha contribuição de um salário mínimo, entra. Se tinha de 2 salários, entra. E mistura no meio daquelas que ela tinha, sei lá, que ela ganhava o teto. Entra tudo. Ficou pior nesse ponto aí. Ficou. Você falou daquela parte técnica dos 60%. Vamos dar um exemplo prático aqui. E se a pessoa ficar com dúvida, né, ela pode mandar aqui nos comentários. Sim. E, sei lá, claro que a gente não vai fazer um cálculo porque a gente não pode responder casos práticos aqui, né? É difícil, a gente não está vendo também o caso da pessoa. Mas, por exemplo, de acordo com a regra atual, a mulher fez os 62 anos de idade e ela tem 20 anos de contribuição, que é um exemplo muito comum, né? Acontece bastante. Então, pelo que você falou, vai começar nos 60% do que seria o valor cheio. Certo. O valor cheio seria 60%. Como ela passou 5 anos além dos 15 que você falou, certo? Se eu tiver errado, você me corrige. Certo. Então, vai ser 60 mais 2% a cada ano que passou dos 15. Certo. Passou 5 anos além dos 15, que ela tem 20. Então, é 5 vezes 2, 10. Então, vai dar 60% mais 10%. Então, ela receberia 70% do valor cheio. Isso mesmo. Então, suponhamos que ela teria, sei lá, vamos calcular assim, o valor cheio da aposentadoria dela seria R$3.000. De acordo com essa regra, ela vai receber 70%. 7 vezes 3, 21, R$2.100. É isso? Isso. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Ok. Lembrando que estamos fazendo isso aqui de cabeça, né? De cabeça, sem olhar a documentação da pessoa. Isso. Certo? Bruna, ainda em relação a essa questão do cálculo, tem como a pessoa aumentar o valor do benefício? Assim, poxa, ela está vendo ali que ela está chegando aos 62 anos, ou está vendo que ela vai completar os 20. É possível ela utilizar alguma estratégia para aumentar o valor do benefício dela? Tem como. Fala-se muito em fazer isso através do planejamento previdenciário, mas é muito perigoso que se faça isso sem um estudo detalhado sobre o caso concreto. Parece até repetitivo falar, mas cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tem a pessoa que contribuiu a vida inteira com base num salário mínimo, que às vezes não vai adiantar muita coisa. Não, porque... Dá um exemplo, por exemplo, para quem compensa fazer um planejamento previdenciário, assim, é possível ali na reta final ela complementar as contribuições, por exemplo? Ela é empregada, pessoa empregada, tem carteira assinada. É vantajoso para ela? Compensa se as contribuições não forem durante toda a vida sobre salário mínimo, por exemplo. Porque se durante toda a vida ela contribuiu sobre salário mínimo, se na iminência de se aposentar ela decidir contribuir sobre o teto, por exemplo, às vezes ela vai jogar dinheiro fora. Não vai adiantar muito. Não vai adiantar muito. Por causa daquele 60% que a gente falou. Exato. E o 60% com base em todas as contribuições que ela fez. Todas as contribuições. Mas, por exemplo, se ela quiser, ela pode. Ela é empregada, mas ela pode recolher por fora. Ela pode. Sei lá, ela fez lá o cálculo, ela conversou com o advogado dela, conversou com o contador, não sei. Falou, olha, se você contribuir esse último ano aqui no teto, compensa. Ela pode fazer isso. Ela por pode. Fora. Por fora, legalmente falando por fora, correto. Mas ela pode fazer. Ela pode contribuir como autônoma. Vão ser contribuições secundárias, mas ela pode sim. Entendi. Isso é o que o pessoal chama por aí de planejamento previdenciário. O que o pessoal chama de planejamento previdenciário, na verdade, é o estudo se compensa ou não que essas contribuições sejam feitas, né? Que essas complementações sejam feitas. Entendi. Para que melhore a RMI da pessoa. RMI traduz para quem está em casa. Que é a renda mensal inicial, isso. Certo, tem como melhorar. E não depender só do cálculo do INSS. Isso. Entendi. Bruna, a gente já falou aqui que mudou a idade da mulher, mudou a forma de cálculo, mas só para a gente não passar esse ponto aqui batido, o que você acha que mais mudou com a reforma da Previdência? Claro que mudou para pior, né? Eu não vejo nenhuma mudança positiva, mas qual foi o ponto mais negativo para quem, sei lá, estava até perto ali de se aposentar, veio a reforma e falou, meu Deus do céu, é a idade, é o cálculo, na sua opinião, qual foi o pior ponto? Acho que em relação ao tempo de contribuição mesmo. Não na aposentadoria por idade, mas quem estava
quase se aposentando, aquelas pessoas que já tinham muito tempo de contribuição, já estavam na iminência de se aposentar por tempo de contribuição, foram muito prejudicadas. Teve gente que não entrou nem na regra de transição. Teve gente que não entrou na regra por questão de meses. Então, ou então não compensa aposentar em uma regra porque vai incidir fator previdenciário, aí tem que esperar 5, 6 anos para aposentar em outra regra. Entendi. Isso frustrou muita gente mesmo. E essas pessoas não têm o que a gente chama de direito adquirido, né? Não. Era uma expectativa de direito, né? Expectativa de direito, isso mesmo. E aproveitando que você tocou nesse ponto, acabou a aposentadoria por tempo de contribuição? Tem gente que fala, acabou? Não, ainda não acabou porque tem as regras de transição. Mas a tendência é que daqui a alguns anos não se exista mais a aposentadoria por tempo de contribuição. Entendi. Acho que o que o governo quis foi justamente isso. Olha, para aposentar agora tem que ter uma idade mínima. Não basta ter só o tempo de contribuição. Isso. Tinha um pessoal se aposentando muito cedo, Muito cedo. Ele falou, pessoa, beleza, você tem muito tempo de contribuição, mas você vai viver muito tempo. A Previdência está arcando por muito tempo Isso, com esse pessoal. Você vai viver muito tempo, tá? Beleza, você contribuiu muito, mas você vai viver muito. Né? Enfim, a gente vai ter que bancar você por muito tempo. Então, eu entendo que essa foi uma das intenções da reforma da Previdência, que eu acho que prejudicou muita gente, né? Olha, não se aposenta mais cedo. Agora só com a idade mínima. Né? Então, acho que tinha que ter um meio termo, assim, na minha opinião. Tá certo. Bom, Bruna, já falamos aqui então da reforma, as principais mudanças. A pessoa vai dar entrada. Quais são os documentos que ela precisa para dar entrada na aposentadoria por idade do INSS? Documentação pessoal, comprovante de endereço, CTPS. Tem gente que esquece de juntar CTPS na aposentadoria por idade. É essencial juntar CTPS. Carteira de trabalho, gente. Essencial. Mas e se a pessoa perdeu a carteira de trabalho? Aí pode juntar documentação complementar. Extrato analítico de FGTS, que pega na Caixa, RAIS e CAGED, que pega no Ministério do Trabalho. Esses são documentos complementares que podem se juntar quando perde a CTPS. Tem um ponto interessante também, se a carteira está preenchida, mas não consta no INSS, isso não é problema do trabalhador. Não é problema do trabalhador. O INSS tem que ver com a empresa. Dever de fiscalização não é do empregado. O funcionário fez a parte dele, que era trabalhar. Isso. Se o patrão não recolheu, aí é problema dele com o INSS. Isso. Certo? Inclusive, na CTPS, se no final dela demonstrar que a anotação de férias, de depósito de FGTS, de alteração de salário, isso tudo conta, porque o servidor vai olhar no momento, se houver dúvida quanto às anotações do CNIS, isso tudo é olhado, porque demonstra a continuidade do vínculo. Bruna, tem muito trabalhador que tem dúvida também para saber se o patrão está recolhendo ou não o INSS certinho, né? Sim. Ele pode pegar o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é onde consta lá. E conferir. Como que ele pega esse documento? Através do meu INSS. Se ele entrar lá, está disponível. Está disponível e ele consegue olhar tudo. Ele consegue olhar se houve recolhimento, se está tudo certinho lá. Para não ser surpreendido na hora de aposentar. Acontece muito, né? A pessoa vai aposentar, meu Deus, meu patrão era tão bonzinho, eu achei que ele chega lá, não. Eu pensei que tinha recolhimento, que estava tudo certinho. Não tá. Não tava, não. Não tô falando que o patrão é maldoso, mas às vezes esqueceu, às vezes o contador esqueceu. Às vezes não houve a informação, né? Exato. Ou teve errado, já acontece também. O contador mandou a informação errada, pagou, ele recolheu, mas mandou o código errado, enfim. Isso, acontece mas bastante. O trabalhador pode entrar lá e acessar para saber se está tudo, justamente para não ter dor de cabeça na hora de aposentar. Né? E para ele fazer esse pedido, qual é o primeiro passo? Ele juntou a documentação, está tudo certinho, onde que ele faz esse pedido hoje? Ele pode fazer tanto pelo 135, que às vezes é um pouco congestionado em alguns horários, né? Não tá legal, né? Não hoje tá legal. Não tá legal. Não tá legal. Demorado, né? Às vezes eu preciso ligar para um cliente ou para outro, né? Não tá legal mesmo. Mas ele também consegue pela senha Gov, pelo meu INSS, agendar.
Qual que você fazer o recomenda? requerimento. Se Eu fosse você vai dar entrada na aposentadoria da sua mãe hoje. Você Aí eu ligaria faço no meu- 135 ou você entraria no meu INSS? Meu INSS, eu faço tudo por lá. Melhor, né? Bem Acho que é mais melhor. seguro também. Ai, por lá já faz, já junta a documentação. Se precisar comentar alguma coisa, já comenta, E já dá não- para lançar, já dá Isso. para E anexar. não tem prazo de espera também. Você não tem que Não. fala assim, você vai esperar o pedido O ser pedido analisado, mas você não espera para analisado. ser atendido, né? Não, Igual no não 135. espera. Aham. Entendi. Bruna, e assim, a pessoa, tá, ele deu a entrada, seja no 135 ou no meu INSS. É uma pergunta, eu já sei, ela é muito subjetiva, mas o pessoal sempre faz. Quanto tempo demora para sair esse resultado da aposentadoria lá no INSS? É bem subjetivo Muito mesmo. subjetivo. Porque tem gente que chega aqui, meu pedido de aposentadoria demorou 3 dias. É. Mas tem gente que demora 8 meses, 1 ano para sair. Isso Porque a gente tá depende da complexidade do caso. E a gente está falando do pedido no INSS, a gente não está falando da justiça ainda. Não está falando Não. daqueles casos que foram para a justiça. Administrativo, requerimento administrativo dentro do INSS. Mas em média hoje, eu não estou falando assim, você está prometendo que vai sair isso, não. Mas pelo que você está vendo, está Aham. levando mais ou menos quanto tempo? Uns 4 meses, um 4 pedido meses. de aposentadoria por idade. E depende do CNIS, se tá tudo certinho, se não tem muita divergência, se não tem muito indicador de pendência, porque tem alguns indicadores que são mais complicados de serem tratados. Então, depende muito caso a caso. Se tiver alguma pendência, o INSS vai notificar a pessoa para ela arrumar e aí pode ser que demore um Porque pouquinho tem mais. caso, Gustavo, que às vezes a gente prefere entrar com um acerto de Certo. vínculo ou uma atualização para depois entrar com pedido de aposentadoria. Ah, entendi. Então, Entende? então, peraí. Então, às vezes é melhor a pessoa arrumar. Tem como ela fazer isso Tem. dentro do INSS antes de entrar com o pedido, certo? Tem. Então, ela viu lá a documentação, viu que tem alguma coisa errada, não está batendo, às vezes, a carteira de trabalho com o CNIS, ela puxou o CNIS lá no site, no site do meu INSS, opa, tem alguma coisa errada. Igual você falou, às vezes é melhor ela arrumar isso antes de dar a entrada, justamente para o pedido não demorar, é isso? Isso. Depende, por isso que eu tô te falando, depende, tem que analisar caso a caso. Pode ser que seja melhor, às vezes, pedir um acerto de vínculos, né? Uma atualização ali de vínculos, para depois entrar com pedido de aposentadoria. Mas é analisar caso a caso. E hoje tudo isso é feito de forma online, né? Dificilmente a pessoa tem que ir na agência hoje. Ah, não. Não, dificilmente mesmo. Só se o servidor pedir para olhar algum documento porque ele está desconfiando de alguma fraude. Bruna, a pessoa se aposentou. Estou aposentado por idade agora. Quais são os meus direitos, além da aposentadoria? A gente sabe que são direitos básicos, mas não custa a gente falar aqui, né? Quais são os principais que você poderia falar? Saque de FGTS, PIS, PASEP, ele consegue sacar também, se ele tiver direito. Aí ele precisa ir na caixa, né, com a carta de concessão. Mas ele pode sacar sim isso. Quais mais? A pessoa também pode continuar trabalhando. Ela vai continuar pagando o INSS, né? Normal. Esse é o problema, né? Normal. É um direito. Teve gente que falou. Um dia eu gravei um vídeo desse, né? Quais são os direitos que a pessoa tem? Aí eu falei, pode continuar trabalhando. Aí a pessoa falou, mas grande direito, né? Ah, mas o aposentado por invalidez não pode, né? O aposentado. E tem gente que prefere, tem gente que Exatamente. prefere continuar trabalhando. Mas o problema é que vai continuar pagando o INSS, mas não ganha nada mais com isso. Antes até podia, tinha aquela tese da desaposentação. desaposentação. Hoje não pode mais, então a pessoa vai recolher, mas infelizmente não vai ser utilizado para nada. E receber a aposentadoria junto com a pensão, continua podendo? O pessoal pergunta muito isso. Pergunta bastante, tem gente que acha que não pode, tem gente que inclusive não pede por medo de perder a aposentadoria, mas pode sim, porque a aposentadoria pode ser acumulado com o benefício de pensão. Então os dois podem ser recebidos ao mesmo tempo. Mas e o valor? Vai manter ou vai ter alguma alteração? Aí vai ter uma redução, sim, caso dependendo do valor do benefício. Mas se os dois benefícios forem de um salário mínimo?
vai receber os dois no valor de um salário mínimo. Como é que funciona essa redução? Por exemplo, qual dos dois vai ter a redução? A aposentadoria ou a pensão? A redução não vai ser por conta do benefício, Ah, tá. mas por conta do valor. Então, vai ser no benefício de menor valor, no caso. O benefício de menor valor tem Vai uma ter redução. a redução. Isso. O de maior valor continua igual. Exato. Continua podendo receber os dois ao mesmo tempo. Isso. Certo? Bruna, eu acho que a gente conseguiu responder as principais perguntas, mas claro, né, igual a gente falou, cada caso é um caso, a gente não está aqui com o caso da pessoa, a gente não está com a carteira de trabalho dela para analisar. Eu sei que mesmo a gente respondendo aqui 100 perguntas, vão surgir mais a dúvidas. pessoa poderia ficar com dúvida, claro. Aquelas que a gente puder responder aqui pelos comentários, a gente responde sempre com o maior prazer, ou se a pessoa mandar uma mensagem para a gente, mas eu acho que em termos gerais a gente conseguiu, certo? Isso. É isso aí. Espero que o pessoal tenha Obrigada, gostado. Gustavo. Valeu.